Dando sequência, então, aqui no ENGCast, com os professores dos cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica, temos a grata satisfação de ter aqui a professora Letícia Andrighetti. Muito obrigado, professora, pela sua presença e seja bem-vinda aqui no ENGCast. Ok, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Então, é uma satisfação estar aqui, uma honra e também um pouquinho de nervosismo, né? Que é normal, é uma coisa natural do ser humano, né? Mas tranquilo, vai ter uma conversa bem bacana aí sobre as suas disciplinas que você leciona aí no curso de Engenharia. Vamos começar lá por teoria da usinagem. A teoria da usinagem, qual é a fase que você trabalha com essa disciplina? E, basicamente, dentro dessa disciplina, o que você vai preparar o acadêmico, o aluno, o que ele vai vivenciar ali, que ele vai ter uma aplicabilidade lá no dia a dia, depois de formado? Assim? Então, a disciplina começa na sexta fase, né? Então, dentro ali da disciplina, a gente começa a entender os processos de fabricação, né? Então, a gente tem uma outra disciplina dentro do curso que fala sobre todos os processos e a disciplina de usinagem vai falar especificamente, por exemplo, de uma rotação, de uma velocidade de corte, do que é uma rugosidade dentro de um material acabado, o que é aceitável, quais são os parâmetros, ou seja, como regular essas máquinas. Eu vou fazer uma furação, então o tipo da escolha do material aplicado para aquela broca. Então, a gente analisa, então, de uma forma matematicamente falando, quais são os processos que seriam melhor ali para aquela velocidade ou aquele equipamento para aplicar dentro da teoria da usinagem. Né? Então, a gente também fala sobre os materiais das ferramentas, né? Como que são fabricadas as ferramentas. Vem da metalurgia do pó, ou também vem da construção, ferramentas soldadas. Né? Então, tem toda uma variedade de ferramentas, que daí a gente se aprofunda para conhecer essas ferramentas, para daí a gente ir para o processo definitivamente de corte ou, né, de fabricação. Professor Letícia, então, até aproveitando que a gente até fez um episódio aqui sobre ferramentas, e você citando aí, então vem bem de encontro, né? Que ele vai ver ali os processos, né? E tudo que envolve a parte de usinagem, para ele ter um conhecimento, né, dos processos, as máquinas, que é outra disciplina que você vai falar depois, né? E também o que se utiliza para fazer a usinagem. Exatamente, então, né? Processo de transformação, né? Exatamente, então, tipo assim, tudo que o acadêmico estudou anteriormente, como lá na ciência e tecnologia dos materiais, como o aluno estudou lá no cálculo, né? Então, a gente começa a aplicar nessa disciplina. Por quê? Porque daí a gente vai construir. Por mais que a gente fabrique uma peça pequena, a gente tem que saber qual que é o material da peça, o material da ferramenta, a gente tem que calcular os parâmetros de corte para poder regular um torno, uma fresa, uma furadeira, né? A gente tem que saber também da parte de segurança, os EPIs que vai utilizar. Então, envolve várias etapas, né? E daí, assim, lá na disciplina, com isso, então a gente faz esse compilado para o futuro, né, o profissional de engenharia, saber como fabricar uma peça, saber que existem etapas, existem processos e como tudo isso está interligado, né? Muito bem. Agora vamos pulando lá para frente do curso, lá na parte de caldeiras e tem manufatura. Tem preferência? Quer falar alguma coisa? Acho que vamos falar de manufatura, que já está ligado isso. Então, manufatura assistida por computador. Então, essa é uma disciplina, né? Então, que vem complementando a teoria. Então, lá na teoria, a gente aprendeu os conceitos de usinagem, os cálculos necessários. E na manufatura, a gente vai trabalhar com o CNC. Né, que é o comando numérico computadorizado. Ou seja, então eu vou programar uma máquina para ela executar um processo de usinagem. Eu vou fazer a fabricação, por exemplo, de um letreiro. Então, existe uma linguagem de máquina, existe um tipo de máquina para isso. Então, ali dentro da universidade aqui, né, o aluno tem o contato diretamente com essas máquinas. Então, a gente agenda no laboratório a usinagem, conhece a ferramenta, aplica. Então, a gente fala sobre códigos, a gente fala sobre tipos de sistema. Então, tem máquinas que é uma linguagem, por exemplo, linguagem Fanuc ou linguagem Siemens. Então, assim,
tem várias linguagens de máquinas e até antes do aluno ir diretamente para a máquina, a gente pode fazer uma simulação, utilizar um software para o aluno simular, para ele entender o processo e daí, de fato, ir para a máquina aprender a executar um processo de usinagem. Então, ele começa lá entendendo lá nas disciplinas iniciais, aí ele passa aplicando esses conceitos e daí, no final, ele produz algum equipamento, alguma peça dentro da engenharia. Então, ele passa por todas as fases, né? Então, aplicando no CNC, você consegue trazer a máquina a seu favor para trazer produção, rendimento, questão de tempo, né? E o profissional de engenharia precisa saber que existem todas essas ferramentas a seu favor. Precisa saber a lógica por trás de tudo isso, né? E isso é muito legal e está disponível aí dentro da universidade. É que depende, dentro da engenharia, o engenheiro formado ele pode seguir várias veias, né, os vários caminhos, né? Se ele for ser na parte de produção, ele vai ter que ter um conhecimento, né, dessa área que você está falando aí, para saber gerir tudo isso aí, saber como tirar o melhor proveito, né, de cada operação da máquina, enfim, do contexto da produção, né? Sim, e assim, existem ferramentas, né? Existem formas de a gente fazer modelagem, né? Sim. Mas o profissional precisa saber que existem essas ferramentas, saber aplicar essas ferramentas e entender como que elas estão disponíveis no mercado. Então, assim, o profissional tem várias gamas para aplicar essas ferramentas. Muito bem. A gente até eu também tenho uma experiência na área, a professora Letícia também está na meia da veia, né? Essa questão da usinagem, né, professora? Indo então agora para o outro lado, lá de Caldeiras. É uma disciplina bem importante também, né? Que tem uma abrangência grande. O que é dentro ali da disciplina, a fase que ela está, e o que projeta lá no campo de trabalho para o engenheiro? Então, essa é uma disciplina também muito importante, né? Porque a gente vai conhecer os tipos de caldeira, os tipos de produção de vapor. Então, vamos falar sobre rendimento, a gente vai falar sobre troca térmica. Então, a gente trabalha desde os conceitos iniciais de física, né? De termodinâmica, a transferência de calor. Então, lá na indústria, principalmente na nossa região, que é muito madeireira, então, assim, a gente tem muitas caldeiras na região. Então, a gente também fala sobre a questão de segurança, tipo a NR13, que é específica para caldeiras, inspeção, vasos de pressão, a importância disso e como o profissional deve aplicar essas normas também quando é voltado para um equipamento que é tão utilizado para rendimento de máquinas, né? E também que ele também tem um grau de risco. Então, o profissional da engenharia também tem que saber trabalhar dessas formas também. Até para a própria segurança dele e das pessoas. E das pessoas também. Muito bem. Muito obrigado, professora Letícia. Foi muito prazerosa e proveitosa a conversa. Muito obrigada, professor. Eu estou um pouco nervosa ainda, mas foi muito bom. Deu tudo certo. Então, aí agora, né, foi a professora Letícia e vamos dando sequência aí com os professores e as disciplinas aqui do curso de engenharia da Uniarp.